é obrigado a orar? Será que se eu não orar, Deus vai me amar menos? Se eu orar, Ele vai me amar mais? Claro que não, né, gente? Você quer saber o segredo que está escondido por trás da oração em relação a ter uma vida íntima com Deus? Então fica comigo, que está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar o seu dia. Lembre-se que no final nós vamos orar, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, participar conosco, tá bom? Olha, eu fico pensando, me lembro de Moisés orando, né? Deus queria ter um relacionamento íntimo com ele, foi um dos grandes líderes, talvez o maior deles. E Moisés entendia isso. E nós podemos entender assim que Deus gostava de conversar com Moisés. E Moisés o buscava em oração. Ele tinha uma relação com Deus através da oração. Moisés era uma pessoa fortemente atraída pelo Senhor. E essa atração produziu em Moisés um hábito de oração. Então, o que é oração? É uma obrigação? Não, claro que não. Oração é um privilégio inefável do homem falar face a face com o Criador a respeito de todas as coisas. É a oportunidade de você se achegar. A Bíblia diz, deixa eu ver se eu acho esse versículo, onde a Bíblia revela como Moisés tinha, lá em Êxodo, capítulo 33, verso 7, né? A Bíblia fala que Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo erguia, cada um em pé, e olhava pelas costas até ver Moisés entrar. E uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Que poderoso. É aqui uma linda cena de oração, de alguém que tem realmente intimidade com Deus. E isso é muito poderoso. E eu quero mostrar um pouco para você sobre isso. Oração é a comunhão próxima com Deus. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno de anotações ou escreve aí nos comentários, né? Oração é a comunhão próxima e com Deus. Oração é a comunhão próxima e com Deus. Amém? Essa intimidade com Deus. Ó, gente, quero lembrar você que nós estamos em pleno lançamento aqui do nosso devocional, na presença do Pai Kids. Quero só te lembrar isso. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, não vai se desviar. Eu sei que muitos têm desviados. Parece que a Bíblia está em contradição, mas não está. Porque, infelizmente, muitos estão ensinando não o caminho da graça para os seus filhos, mas da lei. Você quer que os seus filhos cresçam, não se desviem? Ensine o caminho da graça. Esse devocional, 6 meses de Evangelho da Graça, na linguagem das crianças, todo ilustrado, com confissão da palavra e leitura bíblica. Cria essa cultura na sua casa. Aproveita as férias para começar. Super promoção da editora, de R$60 por apenas R$ 39,90. Só clicar no link que aparece na descrição do vídeo, vai chegar na sua casa. A gente lançou junto esse Colorindo na Presença do Pai, que são as 40 principais histórias bíblicas para colorir, para adultos e crianças, e também uma oportunidade para conversar das coisas de Deus. E a minha esposa está também por R$ 39,90 aquilo ali. E o lançamento da minha esposa, Tempos de Transbordar para as Mulheres, Vencer a Intimidação e Desfrutar de Abundância da Vida, um livro que está incrível, incrível, muitos testemunhos poderosos. Você que é mulher, não deixa de adquirir. Tudo no link que está aí na descrição do vídeo. Vamos voltar para cá. A oração é um companheirismo perfeito entre você e Deus.
Veja, muitas vezes nós até oramos, mas às vezes não vemos a hora de terminar a oração, não é? A gente vai orar, não, vou orar rapidinho, você ora e logo você quer terminar. Mas Moisés não, Moisés, ele não tinha pressa de sair da presença de Deus, porque a oração também é Deus falar e eu escutar. Não é só eu falar, não é um monólogo. É você falar, mas também é Deus falar. Então, às vezes é necessário parar para esperar Deus falar, para escutar a voz de Deus. Mas é também tratar os assuntos relacionados ao reino dos céus. Isso faz parte da oração. Eu fico vendo a história de alguns homens de Deus que andaram pelo caminho da intimidade com Deus, e eles testemunharam a grandeza desse privilégio. E eles falaram frases de valor eterno. Por exemplo, tem algumas anotadas. Martinho Lutero, ele disse certa vez: atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Uau, não estou mandando você fazer isso, não. Estou mostrando gente que andou com Deus uma intimidade tão grande que perdia a hora, né? Em outro momento da história, também um outro grande homem de Deus, conhecido como apóstolo da fé, George Whitefield, ele disse: tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. Que coisa, hein? Ele nasceu em 1714, morreu em 1770 e deixou um legado impressionante de alguém que caminhou em intimidade com Deus. Eu sei que existe um clichê, uma afirmação que se tornou um clichê religioso, que diz que nós devemos pagar o preço para ter intimidade com Deus em oração. Eu entendo. Isso é como se a oração fosse algo tão assim penoso, né? Extremamente sacrificial. Mas digo para você que oração não é isso. Oração é algo sobrenatural, porque procede da fé. Mas entendo que a oração, então, ela não deveria ser um preço a ser pago. Ela não tem que ser algo penoso, mas tem que ser algo, na verdade, prazeroso na sua vida, porque é uma relação com alguém que nos ama e que quer nos abençoar. Veja que, quando pensar no preço, melhor você lembrar que Jesus já pagou o preço com seu próprio sangue. E agora você tem o privilégio inefável do acesso livre à presença do Todo-Poderoso através da oração. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós não devemos orar por obrigação legalista. Isso não produz intimidade. Mas nós devemos desfrutar o privilégio da presença amável do Espírito Santo em oração. A oração, ela é a primeira atitude de alguém que deseja desfrutar intimidade com Deus. Você nunca vai ter intimidade com Deus se você não se dispuser a orar. E se você não gosta de orar, não consegue, não sabe, fala isso com Ele. Ore sobre isso. Ele vai te ensinar. A oração é o alimento mais nutritivo para o ser humano, porque é ele que te conecta com Deus. Veja que Deus, através de Cristo, a Bíblia fala que ele rasgou o véu que nos separava e agora não está mais longe. Deus saiu daquele lugar e o homem pode entrar para ter comunhão com Deus. Nós somos a sua habitação, onde agora ele gosta de morar. E tão logo você se aproxima de Deus, ele também se aproxima de você como o autor da vida, como aquele que nos ama e aquele que nos deseja. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Você sabe, talvez você não sabe, mas Deus tem motivações. Deus também tem desejos a seu respeito e que mostram um interesse por um relacionamento conosco. Isso significa que
Deus deseja uma atitude de você que é expressada através da oração. Quando você diz, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero me aproximar. E depois de dizer isso, derrama sua vida aos pés dele. Isso é uma demonstração de um anseio por um relacionamento e Deus vai ver isso e vai te recompensar. Existe algo que você precisa aprender a cultivar, que está muito acima da regra humana e da religiosidade de orar. Charles Spurgeon, ele dizia assim: nós cultivamos o espírito de oração, que vale mais do que o hábito de oração. Às vezes você tem o hábito de orar, mas não tem o espírito da oração genuína. Nós devemos começar a orar antes mesmo de nos ajoelharmos e não deixarmos de orar até nos levantar. É o coração honesto, sincero, que fala as verdades, que rasga o coração para Deus. A Bíblia diz em Tiago, 1 Tessalonicenses 5,17, na versão BV, orai sem cessar, permaneçam sempre em oração. Aqueles que têm intimidade com o Senhor têm como foco principal buscar a face de Deus e viver na presença dele todos os dias, em novidade de vida. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele está nos chamando a essa santa intimidade. Como Moisés, que era apaixonado pelo Senhor, o Charles Spurgeon dizia: pode haver intercessão poderosa, mesmo sem pronunciar nenhuma palavra. E, infelizmente, pode haver muitas palavras sem que haja verdadeira oração. Então você vê que não é o muito falar, mas é o coração. A definição mais usual de oração é um diálogo com Deus. E realmente é. No entanto, nós devemos levar em consideração a qualidade desse diálogo, a motivação desse diálogo. Nós devemos orar com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o entendimento e toda honestidade. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você sabe muito bem que Jesus viveu em oração. E ele é o nosso maior exemplo, o protótipo perfeito da intimidade com Deus. Lucas 5,16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Veja, nada é tão abençoador, tão inquestionável quanto ao seu valor, mas, infelizmente, tão negligenciado como a intimidade com Deus através da oração. Todo mundo sabe disso, mas às vezes negligenciamos e perdemos uma riqueza poderosa. Lucas 22:45, Jesus disse, levantando-se da oração, a Bíblia diz, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu creio que Jesus está fazendo essa pergunta para nós também. Vocês estão dormindo? Por que essa atitude de acomodados? Levante-se, desperte, acorde para a intimidade. Ele não está te condenando, ele está te chamando. Veja que a oração verdadeira gera intimidade, ela gera comunhão, ela gera experiências sobrenaturais e inesquecíveis que com certeza vão te tornar um gigante na fé. A oração é o exercício efetivo de um ministério profético que te faz conhecer a vontade perfeita de Deus para a sua vida e das pessoas pelas quais você colocou como alvo na sua intercessão. Efésios 5,14, então, nos deixa essa advertência. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu quero desafiar você. Não precisa fazer grandes promessas. Que seja 5, 10 minutos. Comece a ter um tempo de oração honesta. Se ajoelha na presença, derrama sua alma, fala com verdade. Você vai ver que isso vai produzir uma poderosa intimidade entre você e o Senhor através da oração. Amém? Eu vou orar por você, pega o link, vou salvar essa live, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Lembre de se inscrever aqui no canal e não se esqueça, passa lá no link que está na descrição
Adquire o devocional para sua família, tá bom? Aproveita as férias, abençoa a sua casa. Tá tudo em promoção lá. Vamos orar? Pai, amado, como nós precisamos da tua intimidade. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a termos esse coração de oração que nos conduza à verdadeira intimidade com o Senhor. Eu abençoo os meus irmãos e oro por eles no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, fica na comunhão do Senhor.